Querido Deus de graça, misericórdia, bondade, ó Pai, muito obrigado pelo Teu amor e que o Senhor nos dê um entendimento, renove em nós a esperança, ó Pai, a certeza, ó Pai, do novo céu e da nova terra, tal qual o Senhor promete, para que possamos, ó Pai, animados, vivermos, ó Pai, com intensidade o nosso tempo aqui na terra, nesse tempo, ó Pai, das primeiras coisas. Que o Senhor abençoe todos nós, no nome santo de Jesus. Amém. Pois bem, então hoje nós estamos vendo, a exposição do Apocalipse 21, que é a esperança nossa, o novo céu e a nova terra. Apocalipse 21. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, até aí o versículo 8, vamos, essa narração maravilhosa, de maneira tão clara, tão sucinta a respeito daquilo que é a nossa esperança, que Deus fará, como Ele prometeu, em Isaías 55, em vários lugares, um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Lembrando que a justiça de Deus não é a justiça punitiva. A justiça punitiva é para aquelas pessoas que não querem nada da justiça de Deus, porque a justiça de Deus tem um nome. Jesus, Ele é a nossa justiça, Ele é o justo, é aquele que viveu de uma maneira como Deus quis, como Deus quer que nós vivamos. Nós não damos conta de viver como Jesus viveu, e Ele tendo vivido assim, de maneira justa, Ele foi e morreu para que a sua justiça fosse imputada a cada um de nós. E para que isso? Para que quando Deus restaurar todas as coisas, quando Ele fizer um novo céu e uma nova terra, nós possamos habitar nesse novo céu e nessa nova terra. Então estamos agora já chegando aqui no final de Apocalipse, é o penúltimo capítulo, e João então tem essa visão maravilhosa do novo céu e da nova terra. Não é algo agora que ele escutou falar, é algo que ele viu. E ele fala que ele viu esse novo céu e a nova terra, por quê? Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar também já não existe. E quando fala, puxa, mas então no novo céu e na nova terra não vai ter mar? Isso, a gente sabe que o livro de Apocalipse é cheio de simbologia e significados. A Bíblia fala que existe um mar que tem lá, mas é um mar como se fosse de vidro. O mar que nós vemos, ele representa o mundo, ele representa a agitação do mundo. Então, quando fala do mar, a Bíblia fala, por exemplo, em Tiago, que a pessoa que é inconstante nos seus caminhos é semelhante às ondas do mar. A pessoa ela não para, fica sempre o quê? Espumando para um lado, espumando para o outro. E aí lá em Tiago fala, não pense tal homem que alcançará de Deus alguma coisa. Homem inconstante que é em todos os seus caminhos. E a Bíblia também fala que quando Deus perdoa os nossos pecados, Ele lança os nossos pecados, o quê? No fundo do mar. Então, o mar tem esses significados. Então, quando nessa visão de Apocalipse fala assim, o mar já não existe, E aí ele vê uma cidade também. Do que está sendo dito aí?
Deus nunca mandou ninguém construir uma cidade. Quando a gente olha lá em Hebreus 11, a gente vê que o Abraão, que recebeu a promessa de ser um pai de uma grande nação, né, o pai de nações, ele não ousou, fala assim, não ousou ele construir uma cidade. Por quê? Porque ele preferiu andar como um andarilho, né, juntamente com o seu filho Isaac, né, o seu neto lá Jacó. Ele preferiu ser um peregrino. Por quê? Porque ele falava, olha, não é isso que nós aguardamos. Ele aguardava a cidade cujo arquiteto e edificador é o próprio Deus. Então ele mostrava, nessa opção que ele fez de não construir uma cidade, que ele era um peregrino. E se nós formos notar na Bíblia, quem construiu as cidades, né, mundanas, né, quem foi? Foi a descendência lá de Caim, né, na parte da rebeldia, Nimrod, que fez Babel, que a cidade é o que? Um ajuntamento das pessoas, uma proteção para facilidade, enfim. Sendo que Deus tinha falado que nós deveríamos o quê? Ir, né, por toda a terra, crescer, multiplicar, encher a terra, né? Então, aquilo que foi prioritário na vida das pessoas foi uma vida, igual a Bíblia mostra, uma vida mais o que? Rural. Você pode ver que as cidades são os lugares onde se multiplicam os pecados, onde se multiplica o que? As diferenças sociais, né? Só que aqui fala de uma cidade diferente, que é uma cidade santa, né? Assim como as cidades são pecadoras, né, onde muitos pecados são cometidos nas cidades, mas aqui tem uma cidade santa, né? A outra cidade que é famosa é a Babilônia, que é comparado como a mãe de todas as meretrizes, né? Uma pessoa totalmente desregrada que bebe, né? Ela se deleita com o sangue, né, dos justos. Agora, aqui não, fala que é uma Jerusalém que é comparada como uma noiva. Então, não como uma pessoa infiel, mas uma pessoa fiel, que ela desce do céu, ela vem de Deus, uma cidade que Deus construiu, é a cidade que Abraão ansiava, e ela vem da parte de Deus adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, e ele está lá vendo essa visão, novo céu, a nova terra, a cidade que vem dos céus, e ele vê essa voz: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitarão com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, o que significa, parece, aponta, é que nesse novo céu e nessa nova terra vai haver o que? Uma proximidade. Hoje, quando nós oramos, né, Pai Nosso, é Pai Nosso que está nos céus. Mas aqui nesse novo céu e na nova terra, fala que vai ser um tabernáculo onde o próprio Deus estará conosco. E é Ele que vai o quê? Enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Se Ele vai enxugar, é porque as lágrimas estão lá. E elas estão lá por quê? Vários motivos. Luto, pranto, dor, tudo isso nos faz chorar. Mas no novo céu e na nova terra, essas coisas não existirão mais. Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima e já não existirá mais a morte, o pranto, a luta, a dor. Por quê? Porque isso é as primeiras coisas. E quem se assenta no trono fala: faço nova todas as coisas. Ou seja, o que nós aguardamos não é mais do mesmo, mas é completamente o que? Novo. Aqui diz: olha, você pode escrever, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Tudo está feito. Nós estamos seguindo um cronograma que já está feito. Eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Então, de novo, a ênfase na eternidade de Deus. Olha lá, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Então, quem vencer vai herdar o quê? Essas coisas. Vem uma listinha aqui agora. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis,
aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Então existe uma lista, o quê? Que é a prática do pecado. E às vezes a gente fala, puxa, né? Que bom, né? Que eu não sou isso, que eu não sou aquilo, né? E a gente acha que vai escapando, mas de repente fala assim, todos os mentirosos. Quem que nunca mentiu? Quem que nunca pecou? Então quando se diz todos os mentirosos, né? Está falando o quê? De pessoas que não foram salvas, porque perdidos éramos todos nós. Não havia ninguém que buscava a Deus, não havia ninguém que andava em integridade. E uma pessoa para fazer isso é só se essa pessoa que ela tem essa experiência, né, de conversão com Deus. Então as pessoas que continuaram na impureza, na feitiçaria, na idolatria, na mentira, né, no assassinato, na abominação, aos incrédulos, os covardes, toda essa lista que é dita aqui, essas pessoas não vão habitar o novo céu e a nova terra. Essas pessoas aqui, elas terão um outro lugar para habitar. E aqui fala que é o lago que arde com fogo e enxofre. Isso é chamado de a segunda morte. Então a Bíblia fala que é a morte eterna. Porque não tem jeito de falar que é a vida eterna para quem vive num lugar de pavor, um lugar onde Deus está ausente, como esse lugar aqui. Então, nós temos a oportunidade em Cristo Jesus, o que é nos voltarmos para Deus, ainda é tempo. Versículo 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos flagelos, e falou comigo dizendo, vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosa, com pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas junto às portas, 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, e as suas portas e as suas muralhas. A cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais. E mediu a cidade com vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura são iguais. Mediu a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isso é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é jaspe, o segundo é safira, o terceiro calcedônio, o quarto esmeralda, o quinto sardônio, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória, e as suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações.
Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem os que praticam abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, isso aqui é uma visão maravilhosa, né? Uma visão gloriosa, que fala que essa cidade, né, ela tem a glória, né, do próprio Deus, né? Ela é como a noiva do Cordeiro, e aí ele vê de uma montanha e ele não consegue ser preciso nas palavras, porque a visão que se tem dessas coisas todas restauradas, as palavras nossas nesse tempo, elas são insuficientes. É como o apóstolo Paulo, que fala que, olha, eu conheço um homem que no corpo ou fora do corpo eu não sei. Quem sabe disso é o próprio Deus. Ele foi arrebatado até o terceiro céu. Nós aqui não sabíamos que tinha 3 céus. Ele fala, a gente escuta, né? Não duvida, mas a gente não consegue apalpar ou visualizar como nós visualizamos as coisas aqui. Ele fala, e lá ele escutou palavras inefáveis, que não é lícito aos homens repetir aqui nessa terra. Da mesma sorte, João vê essa cidade e ele não consegue ter palavras exatas, tanto é que ele fala assim, ó, o seu fulgor era semelhante, parecia, né? Era como, então não tem assim uma exatidão, porque é coisa tão maravilhosa que ele tenta trazer, parece que tem até de diminuir, né? Porque nós não conseguimos ter o entendimento de uma coisa tão esplêndida, como alguém que viu uma coisa maravilhosa e está tentando o quê? Descrever com as suas palavras. E fala que essa cidade, né, ele vai só descrevendo, mas ele já tinha dito antes, ela tem a glória de Deus. O aspecto é gloriosa, porque tem a glória de Deus. E aí ele começa a colocar isso em palavras. E por isso que nós vamos ver algumas coisas até meio estranhas para nós. Você fala, mas como é que pode ser isso? Mas é aquilo que ele está vendo com os olhos e descrevendo com as palavras. Aí ele fala que era uma cidade que tinha uma grande e alta muralha. São 12 portas e cada porta tem anjos. E sobre ela estão escritos o quê? Os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Ou seja, a igreja do Antigo Testamento. Então, se Deus tem uma igreja, tem um povo só, tem uma parte que é antes de Jesus. E quem são esses? São, né, o povo escolhido, enfim, né, as pessoas que foram salvas, né, na esperança daquele Redentor que viria, né, e que elas faziam isso, né, imolando muitas vezes animais. Era como se fosse uma figura do Cordeiro, né, perfeito que viria. E essas pessoas são representadas o quê? Pelos 12 patriarcas. E a igreja do Novo Testamento é representada o quê? Pelos 12 apóstolos. Então, as portas tinham a ver o quê? Com esses patriarcas. 3 portas ao leste, 3 ao norte, 3 ao sul, né? E 3 ao oeste. A muralha tinha 12 fundamentos. E aí você pode ver que os fundamentos agora, a igreja do Novo Testamento. Os fundamentos eram o quê? O nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. Quem são eles, né? Porque Judas, né, foi e tal, ele se perdeu, foi traidor. Será que é Matias, né, que os apóstolos escolheram? Será que é o apóstolo Paulo, né? Nós não vamos entrar nesse detalhe, porque como é um livro de simbologia, representa o quê? Os apóstolos, como também representa os patriarcas. Lá nós sabemos que houve, né, modificações que entraram na lista, né, os filhos de José. Nós não vamos entrar nisso. O que é importante é mostrar que aquilo que é de Deus é eterno e vai ser cumprido. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir as portas das muralhas. Aí fala que essa cidade é quadrangular, comprimento e larguras iguais. E quando foi medida, ela tinha 12.000 estádios. Quando a gente faz a conversão, e você pode entrar aí no Google, né, e perguntar aí quanto que é que mede um estádio. Aí você vai lá, pega a medida. Multiplica o quê? Por 12.000. Essas coisas são, assim, exatas. Você vai ver que é uma medida muito grande. Vai dar em torno aqui, passando para quilômetros, chega de 2.600 quilômetros. Agora, pensa você numa cidade
que tem como extensão 2.600 quilômetros. É como se fosse uma cidade continental, ou todo um continente sendo o quê? Uma cidade, né? É muita coisa, né? Então, e fala que tem portas. Puxa, mas vai ter portas na cidade celestial? Como é que vai ser isso? Olha, ele fala da cidade, mas fala que existe um novo céu e uma nova terra. Ah, então existe espaço além da cidade? Tudo isso são perguntas que ficam em suspenso para a gente, tá? Quando a gente pensa nessa magnificência que é o universo que Deus, a grandiosidade do universo, que é muito mais do que 2.600 quilômetros, né? E nesse universo todo nós vemos que até agora só descobriram vida, né, aqui na Terra. O que será quando Deus restaurar todas as coisas? Será que todos esses lugares, né, serão habitados nesse novo céu, nessa nova terra? E essa cidade? Essa cidade então tem as portas, que são os patriarcas, os fundamentos, que são os apóstolos, e a glória de Deus está ali naquele lugar. E aí fala que os reis, como é que vai ter reis depois? Vão ter nações depois? Aqui parece que diz que sim. Mas como que é isso? Olha, nós só podemos afirmar o que a Bíblia afirma. Se a gente começar a especular naquilo que não é afirmado na Bíblia, nós vamos correr o risco de estar falando bobagem. Então é melhor a gente se ater a isso e saber que é algo muito maravilhoso. E tudo que é revelado a gente pode conversar, mas o que não é revelado, é bom nós termos prudência, né? Para não cair o risco, até porque no próximo capítulo vai falar o que acontece com quem inventa o que não está escrito aqui, ou quem subtrai daquilo que está escrito aqui. Então a muralha tinha 144 côvados, então um muro. Cada côvado tinha entre 45 centímetros, né, ou 52 centímetros. Tudo isso você pode ver aí no Google, né, você pode procurar, né, ou no dicionário, né, mas hoje todas as pessoas vão muito rapidamente, né, no Google para perguntar quanto que é um côvado. Né, o côvado era a medida, né, que vai aqui do ombro, né, até aqui a parte do punho, que é cerca de 45 centímetros. Então, quando fala de 144 côvados, é em torno de um pouquinho mais, né, de 60 metros, né, quase 70 metros. Agora você imagina uma muralha, um muro, né? Hoje as casas, às vezes tem muro de 3 metros, 2 metros, 5 metros, né? Mas eu acho que nunca você viu um muro de mais de 60 metros de altura. Aí fala, mas precisa de muro na cidade celestial? Nós não temos resposta para tudo. O fato é que tem. Só que ela está murada, mas ela não está fechada, porque ela tem o quê? 12 portas. E são portas o quê? Muito grandes. Aqui fala que são... tudo nessa cidade é maravilhoso. O aspecto é lindo, é de ouro, pedras preciosas, né? Os fundamentos da muralha são adornados com toda espécie de pedras preciosas, né? Cada fundamento com uma pedra preciosa diferente, né? E aí fala que as portas são 12 pérolas, e cada porta uma pérola só. Tanto é simbólico que você imagina qual que é a ostra, qual que é o tamanho da ostra, né? Para produzir uma pérola do tamanho de uma porta. É uma coisa fascinante. Como é que é isso, né? Mas é o que ele está enxergando, é a maneira como ele vê. Então, essas portas, eu não falo qual é o tamanho delas, mas fala o que? Que as portas devem ser porta de um tamanho desse aqui, devem ser portas enormes, né? E elas são de algo que, com pérolas, né? Ou pérolas. E a praça é ouro puro, como vidro transparente. E você fala, poxa, mas o vidro, o ouro não tem aparência de vidro, como é que é isso? São as palavras que o João, olhando, deu conta de falar. Ele foi escrevendo aqui o que ele... né, quando você vê uma coisa, você vai descrever a maneira que você consegue. O mais assertivo que você consegue. E olha que coisa significativa. E nela eu não vi santuário. Né? Onde está o lugar onde nós vamos lá adorar? Por quê? Porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então Deus está ali, Ele é o santuário. A cidade, ela não precisa nem de sol nem de lua para darem claridade. Por quê?
Porque Deus ilumina, o próprio Deus, a luz de Deus ilumina o que? A cidade inteira. E o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão mediante a sua luz. Aqui fala, né, que haverão que nações, porque são de todas as tribos, povos, línguas e nações, que as pessoas virão que é para adorar o Rei Jesus e os reis da terra. Então vai ter reis? Aqui parece que sim, que vai ter reis, né? Está afirmando aqui. Mas que esses reis, eles não vão ser usurpadores, eles vão ser reis que são adoradores de Deus. E eles vão trazer a Deus o que é a sua glória. Quando a gente fala muito disso, né, as pessoas falam, mas não estou entendendo. Quando a gente morrer, a gente não vai para o céu, para viver eternamente no céu? O que a Bíblia diz não é isso. Fala que realmente a pessoa que morre, né, ela vai para o céu se ela morreu em Cristo Jesus. Mas depois da ressurreição, depois que essa pessoa obviamente tiver um corpo, não é no céu que ela vai morar, mas ela vai morar o quê? No novo céu e na nova terra. Né? Porque no céu o que mora não são corpos, são espíritos. E se as pessoas estão lá hoje, é porque elas estão o quê? Desprovidas de corpos. Né? Você pode ver que o Apocalipse fala da alma daqueles que morreram em Cristo, daqueles que foram decapitados, que estão no céu reinando com Cristo, né? Que estão descansando debaixo do altar. Mas depois da ressurreição, onde que elas vão morar? É nesse novo céu e nessa nova terra. Embora haja muralhas, embora haja as portas, essas portas nunca jamais se fecharão. Por quê? Porque não vai haver noite. E lhe darão a glória, a honra das nações. Então é um lugar de adoração perpétua a Deus. Nela nunca jamais penetrará alguma coisa contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então o que está sendo dito aqui é que nessa nova cidade, né, nesse lugar maravilhoso, né, as pessoas, quem vai habitar ali, vão ser pessoas totalmente o quê? Restabelecidas, pessoas o quê? Totalmente idôneas, pessoas íntegras, né? Pessoas que são fiéis a Deus. E como é que vai ser isso? Nós não sabemos falar com certeza, nós lemos, nos maravilhamos, nutrimos a nossa fé, aguardamos e procuramos o que? Nos fortalecer em fé, na esperança, né? Durante o período, né? Da nossa caminhada. Mas o fato é que aqui diz que esse lugar, ele não se deteriorará, ele ficará sempre íntegro, porque nunca jamais entrará nada ali amaldiçoado ou contaminado. E as pessoas que não se submetem a Cristo Jesus, que durante esse tempo de oportunidade não se converter a Cristo Jesus, elas também não terão acesso nesse lugar. Somente terão acesso nesse lugar aqueles que forem inscritos o quê? No livro da vida. Essa é a esperança que nós vivemos. É por isso que nós labutamos e perseveramos, porque nós aguardamos um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Aqui não é o nosso lar. Nós somos peregrinos, nós somos finitos, somos mortais. Mas aquele que nos salvou promete, né, levar e nos preservar para que nós habitemos o que? Eternamente no seu reino. Amém? Vamos orar. Deus de graça e misericórdia, ó Pai. Senhor Deus, nos ajude, ó Pai, a enchermos o nosso coração, ó Pai, dessa esperança fantástica, que é, ó Pai, a Tua santa palavra, as Tuas promessas, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, andar em fé, procurando, ó Pai, priorizando, ó Pai, a Tua presença. O Senhor conhece o nosso coração, os enganos, muitas vezes, os nossos caminhos, os nossos pensamentos, e que o Senhor tenha misericórdia de nós e de todos aqueles, ó Pai, que estão acompanhando aqui esses estudos, ó Pai, e que nós possamos compartilhar, que nós possamos nos informar, lermos, ó Pai, e procurarmos cada vez mais estarmos atentos, ó Pai, àquilo que o Senhor diz a nós, a nosso respeito e as coisas, ó Pai, que o Senhor revelou a nós, no nome santo de Jesus. Amém.